Olá, muito boa tarde para você. Este é mais um Dia a Dia com Deus que está começando. Essa semana nós estamos falando sobre crenças, no que o povo brasileiro acredita. Veja agora as entrevistas que nós fizemos a respeito deste assunto nas ruas de Curitiba. Você acredita em simpatias? Mais ou menos. Algumas, eu já vi algumas dar certo, mas eu não acredito sim que funcione muito. Mas eu já vi dar certo sim, mas acho que é coincidência às vezes, né? Eu acho que isso não tem nada a ver, esse negócio de simpatia, acho que... Eu acredito em simpatia também. Não. Não. Em corrente de e-mails, você acredita? Não, nesses negócios não. Não, não acredito. Esses assuntos de espiritismo eu até respeito, mas não pode dizer que acredito ou não acredito, eu respeito, mas fico na minha posição de católico. Você já fez alguma simpatia? Nunca fiz. Já. E funcionou? Não, eu fiz com a minha professora de português. Era pra colocar o nome dela inteiro numa cruz e colocar no mel. Ficou um doce comigo, uma maravilha. A única simpatia que eu fiz foi aquela, não sei se é simpatia. Você pega o chinelo e põe virado assim na janela, que é para os cachorros pararem de latir. Quando eu era criança já fiz, mas hoje em dia não. E funcionou? Deu alguma coisa? Se arrependeu de fazer? Não. Não funcionou, não. Você já fez algum tipo de simpatia? Quando eu tinha 15 anos para Santo Antônio. E o que você funcionou? O que aconteceu? Eu acho que funcionou, porque logo eu engravidei. Simpatia? Que eu lembre, não. Em macumbas, simpatias algumas. Por que você acredita em macumba? Porque já teve parentes meus que aconteceu isso, que pegou realmente, fizeram e pegou. E leitura de mão? Não, isso aí não existe, né? Isso aí é só baboseira, só a cabeça, né? Só para lugar. Maria Polenta curava jogadores de futebol na época, né? Que eles tinham contusões. Eu acho que tem pessoas que têm dons especiais, assim, que tem uma força ali, pontual, que passa a mão e cura, né? Macumba, para mim, tem, assim, um sentido de leve trás. Mal olhado? Não, acredito na maldade que o homem pode fazer para o seu próximo, que você vê todo dia. Eu não acredito em nada disso aí. Você acredita em mal olhado, macumba? Não, acredito que... Acho que sim, que a força dessas cristais, pedras, assim, essas coisas, incensos, essas coisas, eu acredito que pode interferir em algo. Mal olhado, não. Não, porque se mal olhado funcionasse, não tinha ninguém vivo, né? Acredito. Tipo, a partir do momento que você coloca uma força em alguma coisa, tipo, um pensamento, eu acho que aquilo começa a funcionar já, assim, por mais fraco que seja. Eu acho que funciona, assim. Mal olhado eu acredito. Por quê? Porque sempre que você pensa que pode ter alguém tendo uma olhada, acontece tudo que é o contrário que você quer. Daí eu acho que é mal olhado. Benzedeira? Não acredito. Por que você não acredita? Eu acho que é mais misticismo isso aí. Eu acho que não tem nada que possa embasar, realmente dar credibilidade a esse tipo de crendices, né? Não acredito, não. Que eu tava com umas, como que se diz, quando você pega, de praia, eu peguei uma micose de praia, daí não saía, não sarava nada e tal, eu era bem pequenininho, minha mãe me levou, né? Aí me curou, tal, foi legal. Acho que em benzedeira eu acredito. Entendeu? Nunca fui em benzedeira, nem acredito em simpatia. Você acredita em leitura das mãos ou alguma forma de prever o futuro? Não acredito. Não. Acredita em simpatias? Simpatias, não. Só curandeiros que não são charlatões. Os charlatões não acredito. Não, nada esotérico, não, nada disso. Como você ouviu aí, o povo brasileiro acredita sim em mal olhado, em simpatias, benzedeiras, como um meio eficiente de se livrar dos problemas ou até mesmo curar doenças. Mas e você aí em casa, você acredita em tudo isso?
O que será que a Bíblia tem nos dizer a respeito deste assunto? É o que você acompanha agora com o pastor Pascoal Piragini Júnior. O que o brasileiro crê? É isso que a gente tem trabalhado essa semana e hoje em especial a respeito do mal olhado, da benzedeira, da magia e assim por diante. O que a Bíblia fala a respeito destas coisas? Eu queria que você acompanhasse a leitura em Deuteronômio 18, a partir do verso 9, e onde é um dos textos apenas, existem vários textos que tratam sobre aquilo que Deus pensa a respeito desse assunto. A Bíblia diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique a adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. É interessante notar que a palavra de Deus ensina palavras do Senhor reveladas a Moisés, que se repetem em outros profetas do Velho Testamento e em toda a Bíblia. Elas vão nos ensinar que existem algumas práticas que Deus detesta. A palavra usada aqui diz que são repugnantes, são abomináveis para Deus. Algo que, se fôssemos pensar do ponto de vista humano, algo que mexe com o estômago, que dá vontade de vomitar quando a gente vê. É isso que a Bíblia tenta nos passar. E entre estas práticas tem uma série delas que tem a ver com aquilo que nós estamos conversando. Ele começa dizendo, olha, que ninguém numa expressão de culto ou numa expressão de tentar fazer o bem ou o mal, queime o seu filho, a sua filha, ou mate uma criança para isso. Ah, pastor, quem é que vai fazer isso? Mas nós já ouvimos aqui nesse estado a respeito desse assunto várias vezes. E já ouvimos no Brasil que em alguns centros de magia negra, não é? Algumas pessoas foram sacrificadas, crianças foram sacrificadas. Deus está dizendo, não suporto isso. Mas a palavra de Deus não para por aí. Vai dizer que toda forma de convite a espíritos, invocação de espíritos, ou toda forma de tentar controlar as forças humanas ou naturais através de ações espirituais, elas têm uma base que não provém da graça de Deus. Eu creio em oração. Eu creio que quando a gente fala com Deus, Deus mesmo nos responde. Eu creio que quando pedimos a Deus em nome de Jesus, Ele intervém. Mas eu sei que toda prática de magia, feitiços, mandingas e outras coisas mais, elas não provêm de Deus. Em alguns casos, elas são meras crendices, mas em algumas vezes são buscas que revelam o poder do mal na nossa vida. Há muita gente aprisionada, há muita gente amedrontada, há muita gente dependente de coisas que não procedem de Deus e que precisam, na verdade, de uma libertação da graça de Deus. A maior de todas as libertações é a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Eu me lembro de uma história interessante, eu participei disso. Um dia, no meio da madrugada, eu fui chamado para atender uma pessoa na sua casa. Seus pais eram evangélicos e esse senhor tinha mais de 40 anos de idade, ele tinha um sonho, ele queria se tornar um cantor famoso, ele queria ganhar dinheiro
e ele não media consequências para isso. E ele então começou a procurar todas essas formas de controle espiritual para alcançar o seu objetivo. Ele começou a invocar espíritos, ele começou a fazer macumbas no meio da rua, ele começou a fazer encantamentos, coisas que pudessem fazer com que ele tivesse sucesso. E um belo dia, no meio da madrugada, o seu pai me telefona, ele estava visitando o seu pai, e ele diz: pastor, o senhor precisa vir aqui, o meu filho está completamente endemoniado. Ele está andando de 4 aqui no meio da calçada. E aí então eu orei antes de sair de casa e pedi a Deus que me desse sabedoria para poder conversar com aquele homem e que pudesse falar com ele lucidamente, porque a maior de todas as libertações é Cristo no coração da gente. Não é um ato profético, um ato litúrgico qualquer, mas é Jesus na nossa vida. Quando eu cheguei perto da casa daquele homem, aquele senhor estava andando de 4 no meio da calçada. Encostei meu carro, abri a porta, aquele homem sentou-se no chão e voltou à lucidez. Deus tinha ouvido a minha oração. E aí então começamos a conversar, e eu disse para ele: Walter, você sabe o que está acontecendo com você? E ele disse: eu não sei, eu estou fazendo o que aqui na rua? Que horas são? 3 e tanto da manhã. Aí entramos dentro da casa, abri a Bíblia e comecei a lhe explicar as coisas. E na medida em que eu explicava, eu disse assim: querido, se você não renunciar a esses pactos que você fez e não permitir que Jesus entre na sua vida, você vai ficar cada vez pior e cada vez mais a sua mente vai ficar perturbada e a sua vida estragada. E aí então eu me surpreendi com o sentimento e com as palavras daquele homem. Ele disse assim: se para alcançar o meu objetivo eu tiver que ficar com Satanás por toda a eternidade, então eu ficarei com ele. Queridos, tem muita gente que incautamente, sem perceber, tem feito pactos com o diabo. Mas tem muita gente que, apesar disso, sabe o que está fazendo. Como é que eu posso desejar o mal para alguém e fazer uma feitiçaria para alguém, sem imaginar que isso não tem nada a ver com Deus ou que Deus abomina? Como eu posso invocar espíritos para fazer isso ou para fazer aquilo, sem entender que na verdade não são os espíritos dos mortos que voltam, mas são demônios que vêm e atuam sobre a nossa vida? O que você mais precisa é da graça de Deus em Cristo Jesus. E se você tem vivido isso, clame ao Senhor, fala: Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração e que o Senhor cele a minha vida, e eu quero aprender a andar com o Senhor e para a tua glória. E aí, não somente virá a bênção de Deus, como libertação para a sua vida. Saia dessas coisas. Deus tem coisa melhor para você. E este foi mais um Dia a Dia com Deus. Muito obrigado a você que está acompanhando a nossa programação. Não perca, nessa semana estamos falando sobre crenças, crendices, no que o nosso povo brasileiro acredita. Não perca, 1h30, aqui na Band, estaremos de volta.